Olá, eu sou o Jonathan e hoje vamos falar da imprescindível missão da mulher. A última criatura que Deus fez foi a mulher, tirada do homem e com a mesma dignidade dele para ser companheira adequada. Gênesis 2:18. E para ser com ele uma só carne. Gênesis 2:24. Um foi feito para o outro, completamente diferentes no corpo e na alma, na voz e na força, nas lágrimas e na sensibilidade. A mulher foi moldada por Deus para ser, sobretudo, mãe e esposa, delicada, meiga, compassiva, generosa e paciente. Hoje, um perigoso feminismo avançado tem colocado a mulher em risco de perder o que ela tem de melhor. Tende a igualar entre si homem e mulher, esquecendo as diferenças específicas que são exatamente o que fazem a maior riqueza da humanidade. Não se pode confundir entre si o masculino e o feminino, pois cada um tem seus valores que enriquecem a ambos na complementaridade. Enquanto o homem procura a eficiência fria e às vezes cega, a mulher é afetiva, dá graça e significado à racionalidade do homem. Em nossos dias, registra-se uma triste competição entre o masculino e o feminino. Há quem julgue que a mulher deve abandonar seus afazeres específicos para se igualar em tudo ao homem. Isto gera uma nova subserviência da mulher ao homem. O que muitas não percebem, isto tem gerado uma nova e moderna escravidão da mulher. A grandeza da mulher está precisamente em cultivar o que lhe é próprio, a afetividade e a capacidade de amar. Sem a presença da mulher, com seus braços femininos peculiares, as façanhas do homem poderiam facilmente redundar em desgraças para o próprio homem. A civilização atual atravessa uma fase de rápido declínio, porque está dominada pela tecnologia, nacionalismo, busca excessiva de bem-estar econômico, amor com sinônimo de sexo, e assim entre outras coisas. É a mulher, não contaminada pela mentalidade dominante, com a sua intuição, sua preferência pelo amor profundo e estável, pela fraternidade e pela fé religiosa, que deve exercer uma tarefa muito elevada, indispensável para ajudar o homem a alcançar os valores superiores. Hoje, a opinião pública pressiona psicologicamente a mulher para que ela se realize, superando o homem, de forma que busque o sexo mais que o amor, o trabalho e a ciência mais que a geração e a educação dos filhos, a racionalismo mais que a fé, o feminismo e o conflito mais que a ternura, a igualdade de pensamento e de obrigações sociais mais que a complementariedade. Paulo IV dizia que se o homem tem primado da razão, a mulher tem o primado do coração, e este não é menos importante. Sem o homem, a mulher cai no sentimentalismo, e sem a mulher, o homem se congela na rigidez e no tecnicismo soberbo. A mulher não pode se afirmar na sociedade querendo copiar os erros do homem. Corrupção, fraude, violência, aborto, eutanásia, exploração do sexo, cultura da morte, endeusamento da glória, do dinheiro e do prazer. A mulher precisa trazer uma nova alma à sociedade, fruto de sua beleza e do seu amor.
Uma mulher foi escolhida por Deus para trazer o Salvador a este mundo, mas ela teve de oferecer a sua vida toda a Deus. Da manjedoura de Belém à cruz do Calvário, ela foi a mais humilde das mulheres e por isso a eleita de Deus. Com a humildade desatou o nó da desobediência de Eva. Não há modelo melhor para todas as mulheres. Uma mulher não nasce mulher, se faz. Esta é a frase de Simone Beauvoir, líder feminista radical. Se converteu em um verdadeiro estandarte deste movimento. Vários fatos concorreram para isso. A revolução sexual e feminista inspirada em um neomarxismo, a facilidade pela pílula anticoncepcional desenvolvida na década de 60. O movimento feminista radical inspirado no marxismo criou a tal ideologia de gênero, do líder inglês Gender, a ideologia de gênero, e implantou a história sob a perspectiva neomarxista, em que a mulher se identifica com a classe oprimida e o homem com a opressora. Esta perigosa ideologia difunde que a moral cristã é discriminatória a respeito da mulher e que é um obstáculo para o seu crescimento e desenvolvimento. Logo, precisa ser destruída. Por isso, muitas organizações feministas promovem o aborto, o divórcio, o lesbianismo, a contracepção, o ataque à família, ao casamento e, sobretudo, à Igreja Católica, pois são realidades opressoras da mulher. Mas, na verdade, foi o oposto. Foi o cristianismo que libertou a mulher da condição de quase escrava e que se encontrava, de modo geral, no mundo pagão. São João Paulo II afirma que na Carta Apostólica Dignitatem Mulheres, número 12, que admita-se universalmente e até por parte de quem se posiciona criticamente diante da mensagem cristã, que Cristo se constituiu perante aos seus contemporâneos, promotor da verdade digna da mulher e da devoção correspondente a tal dignidade. Às vezes isso provoca estupor, surpresa, muitas vezes raiando o escândalo. Ficaram admirados por estar ele a conversar com as mulheres. João 4:27. Porque este comportamento se distinguia daqueles de seus contemporâneos. Ficaram admirados. Até os próprios discípulos de Cristo. O fariseu, a cuja casa se dirigiu a mulher pecadora para ungir os pés de Jesus com óleo perfumado, disse consigo: se este homem fosse um profeta, saberia quem é e de que espécie a mulher que o toca é uma pecadora. Lucas 7:39. Estranheza ainda maior, ou até santa indignação, deviam provocar nos ouvintes satisfeitos de si as palavras de Cristo. Os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Mateus 21:31. Cristo e o cristianismo resgataram a mulher. Naquele tempo, ela não podia, por exemplo, ser testemunha diante do sinédrio. No tribunal dos judeus, sua voz não valia. Quantas mulheres se destacaram no cristianismo já no seu início? Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, foi uma gigante, a rainha dos francos, Clotilde, esposa de Clovis, rei dos francos, Joana d'Arc e tantas outras santas mártires. A Igreja lutou contra o adultério, também por parte do homem, o que não acontecia no mundo antigo.
a proibição do divórcio deu grande proteção às mulheres. Além disso, as mulheres obtiveram mais autonomia graças ao catolicismo. Na Idade Média católica, a rainha era coroada como o rei, geralmente na Catedral de Reims, na França, ou em outras catedrais, e a sua coroação era tão prestigiada quanto a do rei, o que mostra que a mulher tinha importância. A última rainha a ser coroada foi Maria de Médicis em 1610, na cidade de Paris. Algumas rainhas medievais tiveram papel importante na história, como Leonor d'Aquitânia em 1204 e Branca de Castela, 1252, no caso de ausência, doença ou morte do rei, exerciam o seu poder. Foi só no século XIX, mediante ao Código de Napoleão, que aconteceu o processo de despojamento da mulher novamente. Deixou de ser reconhecida como senhora dos seus próprios bens e, em casa mesmo, passou a exercer papel inferior. A mulher foi por muitos séculos a reserva moral do Ocidente. A ela competia os ensinos daquelas coisas que, se não aprende nos primeiros anos de vida, não se aprende mais. Ela ensinava os filhos a rezar e a distinguir o bem do mal, ensinava o valor da família e das tradições. Mas hoje em dia, o feminismo radical, eivado de ateísmo, gerou a banalização do sexo e do hedoísmo, fazendo suas vítimas, levando a mulher a perder o sentido do pudor, da maternidade e da piedade. Isto não significa que, sem descuidar dos afazeres familiares e na medida de sua vocação, a mulher não possa também dar a contribuição feminina no âmbito e na cultura, das artes, da economia e inclusive na política. Mas tudo isso sem prejuízo no sentido de piedade, do pudor e da maternidade, que sempre foram o suporte da formação das pessoas e das sociedades do Ocidente.